Gente querida do Terror Natna, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Mais um relato se inicia. E o que dizer com relação a esse relato? Olha, é tanta coisa, mas tanta coisa. São conceitos tão profundos, mas tão profundos, que eu não quero correr o risco de me afogar. Então o que dizer? Nada. A não ser que você assista o relato até o final. E depois tire suas conclusões, porque realmente ele meio que dá um nó na cabeça dos réis mortais. Senhor Romário, eu sou o Arthur. E como eu posso definir o Arthur? Bom, Arthur sempre foi, é e talvez continuará sendo, apesar das lambadas que levou, um homem cheio de amor. Um homem que se considera o último dos românticos. Um homem que acredita. Ai, o amor! Peregrino errante a invadir corações sem o mínimo de pudor e com a força de enchê-los de felicidade, caso haja a reciprocidade, ou de se tornar o mensageiro da decepção e do sofrimento. Ai, a maldição do bendito amor. A hora em que a gente abre todas as defesas, se entrega, vira o bocó. Pode ser o exemplo da felicidade encontrada, como pode virar um marionete. Senhor Romário, o senhor fala que a vida apronta. Olha, eu já acho que a gente apronta mais para nós mesmos do que a própria vida. Porque sabemos dos riscos, mas nos atiramos de cabeça em aventuras, desafios e principalmente nesse amaldiçoado bendito amor. Bom, eu fui criado numa cidade média, de uma família classe média. Estudei numa escola média, onde tinha notas médias. Ou seja, eu sempre fui aquele lugar comum. Até mesmo no tipo físico. Sempre estive longe de ser um padrão de beleza masculina, mas também para feio nunca servia. Eu era médio. Nunca fui brigão, mas também nunca fui de aceitar que ninguém tentasse montar no meu cangote. Eu tentava manter na média. Quer dizer, eu posso ficar aqui, repetindo média, 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 que não vai acrescentar nada. Que é um sinônimo comum. Eu sempre fui um cara comum, tranquilo. Não pensava muito em futuro, não tinha grandes ambições, vivia a vida, era feliz no meu mundinho. E, senhor Romário, desde o ensino fundamental, eu fiz amizade com a Ana Paula. Mas Ana Paula era amiga irmã. Porque eu nunca tive irmãos. Sou filho único. E ela teve uma irmã que bom sairia se não tivesse. Porque ela nunca se deu bem com a Natália. Ana Paula era carinhosa. Ana Paula era aquela que ficava chamegando os pais. Então ela dava aquela, sabe, aquele tratamento gostoso. E lógico, a reciprocidade vem. Então ela também era acarinhada. A Natália era mais fechada, mas na dela. Mas não dava e queria o mesmo tratamento que Ana recebia. Então era uma menina revoltada, porque achava que tudo era para Ana. A Ana era a favoritinha, porque a Ana é isso, a Ana é aquilo.
Meus pais não gostam de mim. Só que ela não parava para olhar no espelho e dizer: por que a diferença? Natália, se nós formos comparar mulher com mulher, moça com moça, Natália era muito mais bonita. Ana, nossa, Ana era que nem eu, média. Natália era de parar o trânsito. Era difícil um homem passar por ela sem ter um torcicolo, aquela coisa assim. Ou se tiver acompanhado da esposa, da namorada, ficar vesgo assim. Mas tinha que olhar. Então assim nós crescemos. E quando eu me vi homem, eu tinha a Ana Paula do meu lado, bonita, carinhosa, sabe? Aquela namorada que todos sonham. Só que eu tinha que me apaixonar pela Natália. Mas não era assim, amor de infância, amor de adolescência, não, era paixão. Eu carregava um vagão de bosta e comia de sobremesa pela Natália. E se o assunto é bosta, ela cagava na minha cabeça. Ela me humilhava porque ela sabia que eu estava de 4. A Ana olhava para mim e dizia: mas tu é trouxa, cara. Para de correr atrás dela. Será que tu não sabe que ela é louca pelo Henrique? Eu sabia. Porque o Henrique era aquele cara boa pinta, o cara que tinha mais grana, o cara que tinha uma moto maravilhosa, um cara que a mulherada caía matando em cima. Só que ele esnobava todas, inclusive Natália. E por uma dessas armadilhas que a vida apronta, o Henrique era um cara gente boa. Então, apesar de toda a beleza, né, ele não tinha aquela empáfia. E eu lembro que num Réveillon, todo mundo passava nas suas casas, mas depois da meia-noite ia pro clube, aí tinha aquele baile que reunia todo mundo. E quando a minha mãe, vamos dizer assim, que era a mãe de Ana Paula e Natália, estava no supermercado, o Henrique passou por ela e comentou: bom dia, minha sogra. Ela se assustou assim e disse: ó, bom dia, Henrique, mas engraçado, eu não sabia que eu tinha genro. E ele falou: e olha, até hoje, com certeza, acredito eu que não tenha, mas quem sabe a partir de hoje mude. Bom, a dona Marisa chegou em casa e contou. Natália delirou. Natália foi só felicidade. Aí fomos para o baile. Bom, eu estava destruído, porque a Ana me falou que o Henrique deu a entender que ia pedir Natália em namoro. Ah, seu Romário, eu por mim eu nem ia no baile. Porque eu não sabia como é que seria a minha vida sem Natália, uma mulher que eu nunca tive. Olha as loucuras da cabeça. E no baile eu lembro, estávamos todos nós ali, sabe? Era uma turma grande. Eu louco para dançar com Natália, mas nem pensar. Ela estava em contagem regressiva. Ela que já me tratava mal, me esculhambava. Se eu fosse tirar ela para dançar naquela noite, ela me chutava. Então eu estava conversando com Ana, Natália na mesa. Chega Henrique. Aí eu cheguei a, sabe, me encolher. Eu digo: meu Deus. Tá na hora de eu me colocar no meu lugar. Henrique chegou, deu um beijo no rosto de Natália, desejou feliz ano novo, chegou em mim e deu um abraço forte. Ele era um cara muito legal. E disse assim: tu me daria licença de eu dançar com Ana? Estranho, eu digo: claro, cara,
Ele, ai, que bom, cunhado. É porque eu sabia que eu podia contar contigo, porque olha, eu tô nervoso. Porque eu decorei um monte de coisa e não sei se vou lembrar. Então pelo menos vai ser mais simples. Aqui na tua frente, olhando para Ana, eu digo que se tu permitir eu dançar com ela, eu vou ver se tomo coragem e peço ela em namoro. Senhor Romário, eu olhei para Ana, Ana olhou para Natália, Natália olhou para mim, Henrique só olhava para Ana, eu olhava para Ana, Ana olhava para Natália, Natália andava para Henrique. Foi quando ela levantou, como é que é? Henrique olhou, Natália, se a Ana me quiser, nós vamos ser cunhados. Seu Romário, eu podia dizer que fiquei aliviado, feliz, mas honestamente eu não sei como fiquei, porque ninguém esperava, muito menos Ana, que só eu sabia, era um segredo que ela pediu para eu guardar, porque como eu contava para ela o que eu sofria por gostar da irmã dela, ela me contava que sempre foi louca pelo Henrique. Veja, seu Romário, aquela... Sabe? Lembra aquela música antiga? Como é que era? Sei lá, os nomes eu não sei, mas é João que amava Ana, que amava Paulo, que amava Cláudia, que amava Rita, que amava Armando, que amava não sei quem, que não amava ninguém. Era mais ou menos aquele samba doido. Uma torre de Babel. Eu sei que Henrique e Ana foram dançar. Natália sem, sabe? Sem um mínimo de autoestima. Ela estava tomando um coquetel ali, ela quebrou o copo e gritou. Aquela infeliz veio para esse mundo para tomar tudo que eu quero para mim. E saiu. Saiu, eu pensei em ir atrás dela, socorrer, mas deixei para lá. Eu deixei para lá. Eu sabia que eu ia ser pisoteado e eu não queria começar o ano humilhado. Não, também eu tinha que ter um pouquinho de amor próprio. Bom, foi uma coisa até muito legal. O Henrique mostrou que era um sujeito decente. Ele foi na casa de Ana, pediu ela em namoro para os pais. A Natália não estava presente, ela se negou a estar presente. Bom, o seu Adriano adorou o pretendente a genro. Sabe, eu via nos olhinhos de Ana que ela estava muito feliz, eu estava feliz por ela também. Mas eu sabia que aquela nossa amizade, coisa, lógico, agora ia ser diferente, porque ela tinha um namorado. Eu não poderia mais, sabe, cada tempo que eu ficava com ela, conversar com ela. Digamos que eu perdi minha confidente. Mas é claro, eu aproveitei a chance e tentei de todas as formas me aproximar de Natália. Seu Romário, eu tinha muito amor, porque eu não aguentaria tanto coice. Olha que eu sou um cara médio. Por muito menos eu mandaria a rapariga pra... Mas eu aguentei. Eu cheguei a ouvir dela, tu não te enxerga. Me deixa em paz. Sabe essas coisas assim? Ela dizia, eu não sinto nada por ti. Mas nesse dia eu olhei para a cara dela assim e disse, nada de bom, mas também nada de ruim, espero. Porque eu nunca fiz nada para te me tratar desse jeito. Tu pode até não querer nada comigo, mas tu vai me respeitar. Porque eu não sou o bobalhão que tu pensa que eu sou. Ela ficou meio... Sabe, porque de repente, do nada, assim, ela viu um homem na frente dela. Pô, tinha que parar. Eu disse, ó, é o seguinte, desde que a gente é criança, tu sabe o que eu sinto por ti. Mas chega, eu não vou ficar aqui para ser humilhado, não.
Agora chega. Se tu me ofender de novo, tu nunca vai mais ver minha cara. Ela deu uma recuada. Me pediu desculpa. Quando a gente estava num barzinho, eu lembro que a gente estava num barzinho, eu cheguei todo feliz, fui conversar com ela, ela me deu uma espinafrada na frente de todo mundo e eu, pá, o povo ficou assim. Aí eu saí, ela veio atrás de mim, pô, para com isso, desculpa, vem cá, desculpa. Aí eu fui saindo, ela me puxou, me deu um abraço forte, a primeira, sabe? Pô, tu é um cara legal, pô, eu não posso estar fazendo... Ai, meu Deus do céu, mas tu sabe o que eu estou passando? Eu digo, sei, e como sei? Aí ela deu risada e perguntou, mas tu tem tanta paciência comigo? Eu disse, talvez tu tivesse essa paciência se o Henrique não tivesse namorando a tua irmã e tu achasse que tinha uma chance com ele. Foi quando ela disse, mas tu acha que tem chance comigo? Eu digo, por que não? Sabe, tudo bem, eu vou parar de te tratar desse jeito, pô, não tem nem o direito, muito pelo contrário, tu sempre me tratou bem, mas eu não sinto esse amor por ti. Aí eu falei a grande besteira, né? O amor que eu sinto dá pra nós dois. Se tu me der uma chance de tentar te conquistar, eu te garanto que tu não vai se decepcionar. Aí ela deu uma risada, pegou na minha mão, tá bom, vamos voltar pra mesa, seu maluco. Aí cheguei na mesa, todo mundo olhando, aí sentamos ali, e aquele povo todo sumiu, era nós dois conversando. E eu descobri nela, quando ela queria se mostrar como era, uma menina maravilhosa, uma menina cheia de plano, uma menina tinha o lado carinhoso dela, apesar daquele lado endiabrado, sabe? E eu percebia nela também que ela me olhava assim meio surpresa, porque ela achava que eu era aquele garotinho do ensino fundamental, e não era mais, né? Aliás, começamos a ficar mais ligados. E de repente, eu passei na casa dela, a gente sair, ela entrou no carro, e já veio falando de Ana e de Henrique. Eu disse, olha, eu te convidei para nós sairmos, mas não vamos começar errado, mesmo que seja só uma amizade. Aqui dentro desse carro, ou tu comigo, ou eu contigo, não se fala em Ana e não se fala em Henrique. Eu não estou aqui para ser teu divã. Combinado? Ela olhou. Tá falando sério? Eu digo, tô. Eu sempre fui amigo da tua irmã, porque a gente sempre se respeitou. Se quiser ser minha amiga, vamos começar certo, porque eu não vou ser teu amiguinho, não. Amiguinho de mulher é cachorro piquinês. Ela deu risada, mas que é isso? Estamos combinados? Estamos. E de fato, senhor Romário, nós começamos uma relação que eu sabia que era só amizade, longe do que eu esperava, mas um começo. Tinha um respeito, tinha uma cumplicidade. Aí rolou um acampamento. E ela me convidou para ir nesse acampamento, que era da turma dela lá. E eu fui. E naquele acampamento, na cabana, rolou algo inesperado. E foi maravilhoso. E eu percebi que ela gostou também, porque modéstia à parte, bom, posso ser médio, mas é um médio dentro da medida certa, jamais eu decepcionaria. Talvez eu não seja assim o maior amante da face da terra, mas para deixar uma mulher passando vontade, isso não. Foi legal. Foi legal para mim, que aquilo ali não foi sexo, aquilo ali foi um amor guardado por tempo. Foi uma explosão. E claro que foi legal para ela, que ela não esperava. Eu percebia que ela não esperava. Ela estava carente, se deixou levar. Bom, durante o acampamento, foi a fase mais legal que nós tivemos. A gente andava de mão dada. Aquela primeira vez não foi a única. Foi muito bom. Só que durante muito tempo eu não sabia mais se a gente era amigo ou se era namorado, porque a coisa começou a se repetir. Eu não sabia também se para mim era
Era realização. E se para ela era só cama, não sabia. Então teve um dia que ela me cobrou, afinal de contas. Tu não vai me pedir em namoro? Seu Romário, foi o dia mais feliz da minha vida. E nós começamos a namorar. É claro que não foi o namoro que eu esperava. Porque Natália me tratava da mesma forma que tratava os pais, da mesma forma que tratava a irmã. Eu não tinha aquele carinho, eu não sentia aquilo que eu percebia que Ana dava para Henrique, que Henrique dava para Ana. Mas também, eu na minha ingenuidade achava que a coisa ia rolar. Bom, essa brincadeira virou 2 anos. E aí chegou a minha noite, tão sonhada. Eu iria pedir Natália em casamento. E lógico que numa cidade pequena, tu compra um anel como eu comprei, a balconista é prima da irmã, da tia, da amiga, de sei lá quem, pá, pum, no ouvido de Natália. E pra mim eu não sabia. Eu estava assim, radiante. No fundo, eu sabia que talvez eu não fosse feliz com ela, porque o jeito dela era muito vazio, era meio estranho, mas era a mulher que eu queria. O Seu Romário estava em casa, me produzindo todo. O grande dia, eu tinha convidado ela para ir num restaurante, aquela coisa toda. Quando veio um telefonema. Era a Ana chorando, desesperada. Natália havia sofrido um acidente de moto. Ela comprou uma moto, ela adorava a moto, aquela coisa toda. E estava muito mal no hospital. Ela disse que ligou para mim, claro, que além de eu ser namorado da irmã dela, eu era um amigo dela, ela não sabia a quem recorrer, porque os pais tinham ido para o hospital, ela estava sozinha, ela não encontrava o Henrique. Eu disse, não, claro, não. Sabe aquela coisa assim que de repente tu ganha uma força que tu acha que não tem? Eu digo, eu vou passar aí na tua casa, nós vamos lá para o hospital, isso vai ser só um susto, não sei o que, aquela esperança, aquela conversa. No dia seguinte, nós estávamos velando Natália. Foi um choque para todo mundo. Bom, para começar, pelos apaixonados por ela, que era fila. Eu acho que o único homem da cidade que não era apaixonado por ela era Henrique, que resolveu gostar de Ana. Eu estava inconsolável. Aí, seu Romário, teve um momento que eu ficava longe do caixão, não queria ver ela deitada ali. Ela estava linda como sempre. Mas vê-la naquele caixão, ouvindo aqueles comentários, aquele burburinho, aquela coisa. Eu tinha perdido a mulher da minha vida com o anel que eu iria pedir em casamento no bolso. Porque eu tinha lutado tanto por aquela noite. Eu não conseguia aceitar. E aí eu cheguei perto do caixão, fiquei em pé, realizando ela, dei um beijo na testa dela, né? Conversando com ela, alguma coisinha, conversando baixo ali, segurando o choro. Quando de repente, seu Romário, eu olho, ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, eu fiquei em choque, eu levei um susto, eu tirei a mão. Ela riu para mim e falou, oi, tá chorando por quê, seu Romário? Pensa num cagaço, pensa numa felicidade, pensa num momento único, pensa... Não dá nem para pensar. Eu saí gritando. A morta tá viva, a morta tá viva, a morta tá viva, a morta tá viva. Veio todo mundo pra cima de mim, a morta tá viva. Aí, tentar me segurar, eu olhei pra trás assim, ela tava levantando no caixão, olha ali, a morta tá viva, sabe aquela coisa, aquela loucura, aquela coisa.
Aí naquele local de velório, do lado, tinha uma sala que era para familiares, aí tinha café, tinha umas cadeiras, até um local gostoso para deitar, para passar a noite, enfim. Me levaram para lá. Tá, me mandaram me acalmar. Eu digo, mas acalmar, eu tô feliz, meu Deus, deixa eu ir pro lugar. Meu Deus, alguém tira ela daquela maldita caixa. Ela tá viva, morta, tá viva, morta. Eu não conseguia me segurar. Aí tentaram me dar um calmante, eu digo, eu não quero isso, eu não tô louco, eu não tô louco. Eu levantei e fui em direção, quando eu cheguei lá, tava todo mundo me olhando com os olhos arregalados. E Natália estava no caixão. Não estava ligeiramente morta, não. Ela estava profundamente morta. Igualzinho ao jeito que entrou ali. O seu Ramalho olhava para todo mundo assim, eu digo, o que está acontecendo comigo? Aí veio a minha mãe me acalmar, vem pra cá, meu filho. E eu fiquei naquela sala lá. Eu dizia para ela, mãe, eu vi. Mãe, ela sorriu para mim, ela olhou para mim, ela sentou naquele caixão. Mãe, eu vi, eu não tô louco, eu não tô louco. Mãe, a morta tá viva, eu dizia. Meu pai falava comigo, entendia que compreendia o que eu estava sentindo. Aí estava todo mundo assustado, lógico, e eu também. Aí disseram que o ideal seria eu ir para casa, não passar a noite ali. Eu digo, não, eu vou ficar aqui. E fiquei. Eu passei a noite ao lado dela. Fiquei a noite esperando que ela movesse um dedo. Mas não. Ela dormiu profundamente. No outro dia, veio o padre para dar a extrema-unção. Eu não ouvia o que o padre falava, eu não ouvia, eu não sentia, eu estava uma coisa assim bem, sabe, fora de mim. Daí, quando pegaram a tampa do caixão para fechar, para que ela pudesse ser levada para o carro fúnebre, eu vi ela se mexer, olhar para mim e dizer, não me deixe fechar aqui. O senhor Romário deu um berro, eu empurrei aquela caixa, que caiu no chão, foi um estardalhaço. Ela tá viva, eu dizia, ela tá viva. Natália, vem cá, Natália. Coisa eu comecei a pegar, aí que as pessoas vieram, sabe, eu tava surtado. Aí eu perdi o controle. Como iria enterrar Natália se ela estava viva? Bom, dali não teve jeito. Tinha médicos ali, da família, coisa, me levaram pro hospital, eu surtei. Eu sei que eu cheguei no hospital, que foi difícil me segurar, porque eu queria voltar, eu queria socorrer a minha mulher, eu ia pedir em casamento, agora, meu Deus, não querendo enterrá-la, ela tá viva. Aí me deram um sossega-cavalo, eu apaguei. Quando acordei, eu estava em casa, no meu quarto. Aí a primeira coisa que veio na cabeça, Natália. Minha mãe falou, filho, tu dormiu por 2 dias. Tua namorada já foi enterrada, já está descansando. Deixa ela em paz. Eu digo, mãe, não é possível. Mãe, ela está viva. Mãe, ela está viva. Mãe, ela está viva. Mãe, ela está viva. Eu ia enlouquecer. Eu falei com o pai dela, eu falei com a mãe dela, eu falei com o Ana, eu falei com o Henrique. Eu ia enlouquecer se não abrissem aquele caixão. Porque eu tinha certeza que ela está viva. Eu sentia a falta de ar que ela devia estar sentindo presa naquele caixão, naquele túmulo. Seu Romário, a família concordou. Bom, a minha certeza era tão grande, a minha loucura, de tal forma que, lógico, na dúvida foram lá. Aí quando abriu aquele caixão, ela estava morta. Mas não morta do jeito que eu podia imaginar, com as unhas, tentando abrir, no desespero. Não, ela estava do mesmo jeito que sempre esteve. Seu Romário, eu sentei, eu chorei. Eu chorei muito. Eu não quis falar com ninguém. Natália realmente estava morta. E ela nunca esteve viva depois que morreu. Eu não sei porque eu pensava que a morta estava viva. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas ela estava morta. Claro, eu gostaria de definir como foram meus dias depois do que aconteceu, mas não tem como. Eu estava fora de mim. Eu ia toda manhã no túmulo dela.
Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Mas num sábado, 30 dias depois do sepultamento, eram umas 8 horas da noite, eu estava em casa e eu senti aquele vulto de mulher entrar no meu quarto. Eu gelei. Senhor Mário, era ela. Ela estava vestindo, ela estava com o mesmo vestido daquela primeira noite no acampamento, que nós ficamos em volta da fogueira, ficamos naquela roda de violão. Aí quando fomos para a cabana, eu fui levar ela na dela, eu ia para a minha, de repente rolou um beijo e aconteceu, foi a noite mais linda da minha vida. Ali eu não senti medo, não. Simplesmente disse: Natália. Ela simplesmente olhou. Venha. Venha, eu preciso te falar, venha. Nisso, venha, eu preciso te falar. De repente, quando ela chegou, eu acho que eu dei um grito, acho que eu... minha mãe já foi, abriu a porta, perguntou o que estava acontecendo, eu levei um susto. Aí ela meio que entendeu, imaginou, ela veio e me abraçou, eu digo: filho, pelo amor de Deus, filho. Pelo amor de Deus. Essa moça está morta, filho, aceita. Eu olhei para minha mãe assim e disse: eu tenho algo a fazer. E eu fui no cemitério. Então eu fui no cemitério. O cemitério, sabe aquele cemitério do interior que já estavam lotados? Tem as primeiras ruas e coisas ali da entrada, do portão. Mas os terrenos foram escasseando. Eles começaram a comprar um terreno do lado e começaram debaixo de umas árvores lá no fundo. E colocaram novos túmulos. Bom, o túmulo dela não estava nem ainda. Eles não fizeram o túmulo, estava só ali. Não tinha lápide, não tinha nada ainda. Eles iam fazer. Aí eu cheguei no meio daquelas árvores lá, escuro. Só que dava para... Porque ali tinha uma rua principal que dava para entrar de carro até o final, tanto que era o carro fúnebre, entrava por ali, né? Eu fui até próximo, a única luz que tinha era o farol do meu carro. Nisso, senhor Mário, no meio das árvores, assim ao lado do túmulo dela, apareceu Natália. Da mesma forma. Era uma luz em forma de mulher, não era um corpo, não era um espírito, era uma luz em forma de mulher, mas eu identificava o vestido, ela estava linda. Ela era alta, magra, deslumbrante, um cabelo comprido. E eu senti um perfume. Era o perfume dela. Era o perfume dela. Eu não estava, eu podia até estar vendo coisas, mas eu não podia estar inventando aquele aroma. Ela de longe, sim, me olhou. E naquela distância ela falava comigo, mas na verdade não falava. Era, sei lá, telepatia, eu não sei. Ela só dizia:
Arthur, diga, Arthur, o que você ia me dizer? Por favor, Arthur, fale. Eu olhava aquilo e não sabia exatamente o que ela queria que eu dissesse. Eu não sabia. Ela disse, por favor, eu preciso seguir. Você precisa seguir. Diga. Senhor Omar, eu digo o quê? Digo o quê? Eu não conseguia entender. Ela simplesmente desapareceu. Quando ela desapareceu, o perfume também foi embora. E eu saí dali. Eu estava no meio do cemitério, sozinho. O que tecnicamente seria algo apavorante, mas eu não estava apavorado. Não estava. Eu só não conseguia entender o que estava acontecendo. Senhor Omar, depois daquela noite eu sonhava direto com ela. Ela me pedindo para dizer. Eu não conseguia entender. Aí, lógico, procurei a Ana, que ela conhecia a sua irmã. Quando eu contei a história para Ana, ela olhou para mim assim e disse, mas Arthur, pô, cara, pensa. Tá na cara. Eu digo, tá na cara o quê, Ana? Ela, Arthur, pra que tu comprou o anel? Meu Deus do céu. Aquilo veio assim, digo. Ela tinha falecido na noite que ele ia pedir em casamento. Senhor Omar, eu saí dali e fui para casa. Eu fui para casa andando, porque era perto, a gente morava no mesmo bairro. Quando eu estou indo, vem ela caminhando em minha direção. Aí ela olhou para mim, sorriu. E a mesma coisa, eu sentia que ela se comunicava comigo, mas ela não falava, era uma coisa assim de outro mundo, literalmente. Aí eu disse, desculpa, eu não conseguia entender o que tu queria. Mas a Ana me abriu os olhos. Ela sorriu e disse, pelo menos a minha irmã serviu para algo de bom. Mas assim. Então diga, meu amor. Aí eu olhei para ela e disse, Natália, você quer casar comigo? Senhor, mas quando eu falei aquilo, ela se transformou. Toda a doçura, toda sumiu. Não é que ela ficou agressiva, ela ficou fria. Ela olhou para mim e disse, como você pode ser tão ingênuo? É claro que eu não quero casar com você. É claro que eu nunca esqueci o Henrique. Você me pediu respeito. Eu lhe dei respeito. Mas amor eu não tenho para você. Arthur, no dia que você estava com o anel para me pedir em casamento, eu estava com o Henrique num motel. Porque eu nunca deixei de me encontrar com ele. Ela dizia aquilo com uma frieza, uma crueldade. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que ela continuava me respeitando. Ela falou, siga sua vida, meu amor. Você merece sim e terá uma pessoa que tenha um amor para te dar tão lindo como é o que você ofereceu para mim. Vá ser feliz. Porque agora eu posso ir embora. Porque eu não podia partir sem te mostrar que eu sair da sua vida foi um bem.
que você não seria feliz nunca, enquanto eu estivesse aqui. Aqui nós nos separamos. E agora eu também posso seguir o meu destino. Senhor Romário, eu não sei o que aconteceu com o meu corpo, mas eu fiquei em pé naquele lugar e estava uma noite fria. Eu não me movi, fiquei igual uma estátua. Aí quando amanheceu, eu ouvi uma voz. Você está bem? Disse essa voz. Eu olhei e me assustei. Tava aquela moça de agasalho, uma forma física exuberante, sabe? Um cabelo de rabinho assim. Eu disse, como? Eu passei correndo por aqui, você estava parado aí, agora eu voltei correndo. Você continua aí, você está bem? Eu disse, eu não tenho certeza se eu estou bem. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Aí ela parou, sabe aquela coisa dos relógios, toda equipadinha. Pegou na minha mão assim e disse, vem comigo, eu não vou te deixar parado aqui. Aí nós andamos mais um pouco. Ela entrou numa casa que eu conhecia, mas que estava vazia há tempo já. Ela tinha alugado há poucos meses. O nome dela era Romana. Eu entrei, veio uma senhora, era a mãe dela. Oi, Romana, quem é o teu amigo? Ela, depois eu te explico, mãe. Tem aí um café bem quente, um chá para dar para ele tomar? A mãe dela falou, tem. Aí ela disse, e outra, pega uma blusa do Rodrigo, uma roupa do Rodrigo. O Rodrigo é o irmão dela. Que eu acho que serve. O Rodrigo é maior que ele, mas eu acho que serve. Porque ele tá com as roupas molhadas. Aí vem o pai dela, olhou assim. Esse rapaz eu conheço. Eu conheci o pai dele dias atrás. É da família, mora aqui. Aí ela me olhou assim. Você é o Arthur? Eu já devia ser famoso ali, né? Eu digo, sou. Tá. Então faz o seguinte, Arthur. Leva ele lá no banheiro, pai. Faz ele tomar um banho quente. Ele tá gelado, ele tá estranho. Eu tava realmente estranho, eu tava dormindo. Aí eu tomei um banho, botei uma roupa seca do irmão dela. Aí eu não sabia onde colocar minhas roupas. Ela disse, não se preocupa, a gente leva ali na tua casa. Vem aqui, vem tomar um café quente, vem tomar um chá, vem comer alguma coisa. Os pais delas olhavam assim, perguntavam, ela dizia, não sei. Bom, eu saí, ela me levou em casa. E lógico, dias depois eu fui até lá, bati na porta, fui agradecer. Aí contei pra ela o que aconteceu. Ela olhou pra mim e disse, eu não conhecia essa moça Natália. Nós só ficamos sabendo do acidente dela. Mas ela deve ter sido muito feliz em ter um homem igual a você, um sentimento tão bonito. Qualquer mulher se sentiria orgulhosa. Eu disse, mas quis o destino que ela não. Romana olhou e disse, você não conhece as mulheres. Ela dava valor sim ao que você sentia. Com certeza era grata por ter alguém que amasse tanto, e principalmente uma pessoa igual a você. Mas ela não tinha culpa de não poder corresponder. Senhor Romário, hoje eu estou com 48 anos. Casado. Feliz. Tenho 2 filhos, um netinho pequeno. E montei uma família linda. Com a mulher da minha vida. Aquela que me encontrou parado no meio da rua enquanto fazia sua corrida matinal.